Sejam muito bem-vindos ao primeiro VLA Podcast, onde começaremos hoje esse novo projeto aqui no mais um quadro dentro do canal Momento da Palavra, trazendo aqui para nós entrevistas, trazendo para nós estudos e curiosidades bíblicas, temas polêmicos que já geraram e continuam a gerar interpretações e embates teológicos em várias linhas de pensamento sobre temas em questão. Iniciando hoje esse primeiro podcast aqui, esse primeiro VLA Podcast, Valdomiro Lima Apologeta, eu trago aqui para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para o nosso enriquecimento, o tema O Espinho na Carne. O espinho na carne de Paulo. O que poderia ser esse espinho? Como eu disse, ao longo dos anos, grandes homens de Deus se lançaram-se a trazer o que poderia ser. Interpretações variadas, diversas, muitas coisas assim o falaram. Inimigos da cruz de Cristo poderia ser, afligido por demônios, enxaqueca, problema na vista, problemas com, assim eu posso dizer, atormentados por demônios. Várias interpretações ao longo dos anos de grandes homens de Deus surgiram. E não é diferentemente hoje, nesses nossos tempos contemporâneos. Também grandes homens de Deus também se lançam a fazer interpretações acerca do que poderia ser o espinho na carne de Paulo. Agora, sabiamente, muitos fazem seus pareceres, suas interpretações, mas não afirma categoricamente, porque Paulo não nos afirma categoricamente o que poderia ser. Poderia ser isso, aquilo outro. Tudo bem, homens sábios, poderia ser. Agora já tem outros homens de Deus, ao qual vejo, que lançam-se em afirmações que o espinho na carne de Paulo é isso ou é aquilo. Não podemos afirmar categoricamente o que poderia ser esse espinho com certeza, pois assim estaríamos dando pólvora para os cartuchos de munição dos céticos, dos críticos da Bíblia, gnósticos, ateus, para afirmarem que os crentes estão fazendo afirmações acerca de temas bíblicos que a Bíblia não diz com clareza o que é. E está certo. Não podemos afirmar certas coisas da Bíblia que ela não nos afirma categoricamente o que poderia ser, o que pode ser. É como o caso desse, o espinho na carne. Ele não afirma com certeza, é isso. Não, ele não diz. Fazemos uma análise. Grandes homens de Deus fazem análise baseada em pistas a qual ele dá, em afirmações a qual ele dá, relacionadas a certos tormentos e perseguições e doenças e outras coisas a qual ele relata em outras cartas. Aí lança-se o que poderia ser esse espinho. Mas temos que ter muito cuidado, porque Pedro, em sua segunda carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, dos versículos 15 a 18, Pedro fala de Paulo, dizendo que Paulo, em todas as suas cartas, escreve de uma mesma forma, com a medida que Deus o deu. Mas tem algumas coisas em suas cartas que tem algumas pequenas dificuldades de interpretação. Algumas coisas difíceis de entender, que os céticos distorcem para a sua própria destruição. E não é diferente nos tempos de hoje. É a mesma coisa. Alguns distorcem algumas expressões. É como poderia ser esse espinho. O espinho não nos afirma, Paulo não afirma categoricamente 100% o que poderia ser. Ele fala, fala que ele dá uma margem que era relacionada a algo que vamos ver já. Mas não diz, é isso. Não. Poderia ser. E a gente vai investigar. Mas o que é que a Bíblia nos diz? Será que ela nos dá uma pista, uma luz do que poderia ser? Como eu disse, uns falam que é Lutero, Calvino, lançaram-se também em suas interpretações. E hoje também grandes homens de Deus. Então, vamos ler, vamos ver
Vamos ler atentamente e vamos ver se dá para perceber, se a gente, a partir daqui eu também vou dar meu parecer, se a Bíblia nos dá uma luz, investigando-a, se ela nos dá uma pista categoricamente do que poderia ser esse espinho na carne. Pois bem, Paulo, quando escreve essa segunda carta aos Coríntios, para ele chegar nesse ponto e falar desse espinho, ele estava sendo, você começa lendo aqui o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, você vê que o seu apostolado estava sendo colocado em xeque. O seu apostolado, que é o apóstolo? O apóstolo, trazendo do grego, é um mensageiro, é um enviado. Alguém que leva a mensagem de alguém a outros. Né? E fazer discípulos de todas as nações, a ordem do nosso mestre. Então, apóstolos comissionados por ele, pelo nosso mestre. Mas também, todos nós, num sentido, temos que ser também apóstolos, mensageiros, para propagar a mensagem do nosso mestre a outras pessoas e discípulos fazendo discípulos. Pois bem, Paulo estava sendo, o seu apostolado estava sendo colocado em xeque por outros falsos apóstolos. E Paulo começa a fazer sua defesa acerca da sua missão, a qual Cristo o comissionou. Ele começa a fazer sua defesa. Você começa a ler aqui no capítulo, um pouco no 11, ele fazendo a defesa, dizendo, e no 12, eu nunca falei de mim coisas que Deus me revelou além do que convém. Coisas que Deus me revelou, certas coisas, visões, eu nunca disse a vocês. Para que vocês não pensassem de mim além do que convém. Ou seja, eu sou um homem, um ser humano, um pecador, falho. A minha missão é essa, eu não sou um Deus. Quando nós paramos para olhar a situação do nosso país, do Ocidente, a evolução, os costumes, a cultura do Ocidente, nós somos frutos de inúmeros costumes pagãos, que hoje tem um novo nome, uma nova roupagem, mas não passa já de costumes antigos, de nações, dos costumes gregos, romanos, que, ao passar dos anos, o Ocidente ele foi catequizado pelos gregos e pelos romanos. O Ocidente, a influência do Ocidente vem deles, vem daquele povo. E Paulo, categoricamente, aqui falando, sabia bem como nós hoje, a gente para refletir hoje e analisar o que ele fala aqui. E não é diferente. Quanto homens de Deus, mulheres de Deus, que cuidou dos pobres, que se dedicou aos pobres, morreram e hoje ganharam estátuas. Hoje são santos, deuses praticamente. Esquece, muitas religiões esquecem de pedir, de clamar ao Deus Todo-Poderoso. Mas clamam a essas pessoas que foram pessoas piedosas, que depois de suas mortes, hoje viraram santo e imagem e estátua. E aqui as pessoas pedem coisas a elas, por acharem milagreiros. Não diferentemente daqui. Paulo, e isso é a influência desse tempo. E Paulo sabia bem, e nunca falou além do que convinha a eles. Mas já que o seu apostolado estava sendo colocado em xeque, aí agora ele vai e começa a relatar, falando dos falsos apóstolos, dos falsos missionários, a qual chegaram e estava colocando o seu apostolado em xeque. Ele mesmo fala aqui no 2 Coríntios, capítulo 11, 22, eles são hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, irmão dele de sangue, né, da descendência, uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara. Fustigado com varas, açoitado com vara. 1 vez apedrejado, em naufrágio. 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios,
em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, e em frio e nudez. Se eles são apóstolos e colocam o meu apostolado em xeque, eles têm esse currículo e avança mais. Aí entra no nosso ponto, capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, e continua. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir, falar. De tal coisa me gloriarei. Que é ele, né? Não. De tal coisa me gloriarei. Não. Porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe, pense comigo mais do que em mim vê ou me ouve. Olha só. E para que não me ensoberbecesse, não me exaltasse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só. Ele deu uma pista exata, ele falou exatamente do que poderia ser. Uma ideia. Aí a gente para refletir. Eu tenho uma Bíblia, aí diz, a grande parte das traduções fala o espinho na carne. Né? Mas eu tenho essa tradução aqui, ó, muito boa. Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia ecumênica. Alguém pode ter, ou já ter ouvido falar, e surgiu essa dúvida. Ela ali fala, foi-me dado um aguilhão na carne. Aí você para e reflete. Poxa, grande parte das traduções fala de espinho, mas essa fala de aguilhão. O que poderá ser? Oxe, qual é que é certo? Vamos lá. Num caso desse, de dificuldade, de interpretações variadas, que não é claro, então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar 2 chaves de interpretações, 2 ferramentas de interpretações, que é a hermenêutica e a exegese interpretativa. Chaves de interpretação, onde me permite viajar no tempo, estudar a cultura, a linguística, expressões, ditos populares, para conseguir mentalizar e refletir se esse espinho a qual Paulo relata, esse aguilhão, vamos já chegar no ponto, se ele não tem a ver com algum dito popular relacionado a alguma coisa. Como, por exemplo, quer dar uma de João sem braço, é? Quer dar uma de João sem braço para cima de mim? Nós conhecemos bem o que significa essa expressão. Se você for para uma outra região, um outro país, lá no Oriente Médio, por exemplo, e chegar usando essa expressão, quer dar uma de João sem braço para cima de mim, eles não vão compreender, eles não vão entender. Ele vai dizer, o que quer dizer isso? Será que... Aí um estudo, vamos forçar a mente agora para aprender. Será que quando Paulo falou desse espinho na carne, o mensageiro de Satanás, dentro de sua cultura, será que eles não entendiam o que significava? Que tinha um significado em questão? Alguns falam que é enxaqueca, problema na vista, chega até a afirmar que é. Malária, por causa de alguns traços e algumas expressões a qual ele usou em outras cartas dele. Aí juntaram as pistas e juntou isso. Outros que era atormentado por demônios, memórias do tempo ao qual ele perseguiu os cristãos, e muitos jogavam na cara dele essas memórias, quando ele chegava para pregar a mensagem. Outros, perseguições de inimigos. Então surgiu uma variação. Mas será que a Bíblia não nos dá
ela não nos dá um panorama completo, ela não nos dá, será que ela não dá pistas exatas? Será que essa expressão espinho só é relatada aqui de suas cartas? Sim. Mas em outra passagem bíblica, será que não tem? Tem. Já vamos lá. Pois bem, vamos analisar os pontos. Aí, voltando aqui no ponto. Uma tradução falou que era aguilhão, outra espinho. Então, como eu disse, vou usar duas ferramentas. Contexto histórico, linguístico, cultura de um povo e exegese. Vou para os originais, a expressão no original, a palavra lá que está no original. Tem que ser uma investigação completa. Scopole, palavra no grego. Skolops, palavra no grego, vocábulo no grego, que traduzindo quer dizer lasca de madeira pontuda, espeto, espinho ou aguilhão. Olha, pode ser traduzido também? Pode. O que é aguilhão? Eu falei aqui até no meu canal, um vídeo que eu fiz alguns dias atrás. Aguilhão. Aguilhão era aquela ferramenta, aquela madeira, aquela vara com uma ponta de ferro em sua extremidade, que servia para os agricultores que lavravam a terra com bois, que, pasme, ainda tem algumas culturas em pequenas lavouras que ainda usa o boi, né? Aí com o boi na frente, os dois bois atados e a máquina de fazer a varredura da terra, de arar a terra, e eles com a vara, com o espeto. Quando o boi queria se desviar para a esquerda ou direita, ou diminuir, parar, eles furavam, eles cutucava, aí se orientava e ia para onde ele queria. Isso é o aguilhão, é um espeto. Esse é o que está, a expressão no original pode ser traduzido também como aguilhão. Paulo, a gente reflete, Paulo de fato estava com um espeto, um espinho na carne? Não, isso é uma metáfora, é um modo de expressão para relatar alguma coisa que humilhava, que o entristecia, que o enfraquecia, que ele, como homem de Deus, não tolerava estar numa situação daquela, queria estar em outro patamar, em outro nível, não queria mais algum sofrimento daquela forma, ou algo que humilhasse ele, enfraquecesse ele. Era algo assim. Então ele usou essa expressão. Para que, como ele mesmo disse, não se exaltasse. Quando você vai para Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, lá relata. No 9, do versículo 17, do 9, diz assim. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 9. Quem é terrível é corrupto e enganoso é o coração. Quem o pode conhecer? Aí no versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias já dá a resposta. Eu sou o Senhor e Deus, aquele que conhece os segredos mais ocultos, mais profundos do coração do homem. E dá-lhe a justa paga pelos vossos atos. Ou seja, o 9 pergunta, quem pode conhecer o coração do homem que é enganoso, terrivelmente corrupto? No versículo 10 já diz, eu sou o Senhor, aquele que conhece os segredos mais ocultos, mais profundos do coração do homem. Então, Deus deu a revelação a Paulo. Paulo viu tudo aquilo. Mas para que, ele mesmo disse, para que eu não me exaltasse, me continuasse humilde, Deus me colocou isso. Esse espinho, onde ele disse que orou 3 vezes a Deus, mano. 3 vezes orou ao Senhor, e o Senhor disse, minha graça te basta. E não retirou dele. Aí você para e diz, para algo que para ele tornar-se humilde, para que ele pudesse ver que todos aqueles que estão embaixo do sol estão destituídos da glória de Deus e necessita das misericórdias de Deus, da graça de Deus para ser salvo. Que não existe ninguém nessa terra melhor um do que os outros. Não existe ninguém. Todos são pecadores. Todos estão destituídos da graça de Deus e necessita de Cristo Jesus para ser salvo. E isso tornava-o humilde. Isso era um aprendizado para que ele se mantivesse humilde e olhando para Cristo como seu Senhor e Salvador, que não era melhor do que ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém, e ver que a dependência exclusiva do ser humano é de Deus, é de Cristo Jesus. Não há outro método de salvação. E Deus conhecia bem ele. E com certeza a gente analisando o texto vê que ele mesmo afirma para que eu não me exaltasse. Aí Deus colocou isso em mim. Agora vamos lá. O que poderia ser
Isso. Olha, analisando, será que a tradução, como eu disse, será que a expressão que ele escreveu aí, escreveu sabendo que os coríntios iam entender, ou não? Será que a Bíblia, em alguma outra parte, ela fala em algo relacionado a esse espinho? Será? Fala assim. Números capítulo 33, versículo 55 e Josué capítulo 23 e 13 fala de algo relacionado a espinho também. E aí? Vamos ler? Vamos lá. Você está com a sua Bíblia? Vamos lá. Eu não estou usando nenhuma interpretação minha, nada de mim. Estou usando a Bíblia. Será que não era isso? Quem fez uma interpretação dessa, puxando para as antigas, foi Lutero. E hoje em dia já vejo alguns pastores fazendo também essa interpretação, a qual eu tenho feito com vocês, a qual a gente está estudando, que poderia ser, não estou fazendo afirmativa, mas poderia ser, usando a própria Bíblia como chave de hermenêutica, chave de interpretação. Vamos ver aqui, ó, Números, você está com a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, Números capítulo 33, versículo 55, olha só o que nos diz. Qual é o contexto daqui, desse 55? Qual é o contexto? Deus tinha dado ao povo de Israel a terra prometida. Várias nações poderosas, Deus diz, várias nações poderosas, muito mais numerosas, muito mais fortes do que vocês venceram. Não vocês, mas eu com vocês. Um só de vocês faziam vários correr, mas não vocês, eu. Dizimei todas elas e entreguei agora a terra prometida por herança. Agora, ainda tem algumas nações de redor que vós vão expulsar. Mas ainda estão aí. Escute-vos o que eu vou lhes dizer. Não se misture com elas, não façam alianças com elas, não casem nem se deem em casamento. Para que o fim de vocês não seja igual ao que eu vou fazer com elas. Olha só, aí ó, capítulo 33, aqui ó, deixa eu me ver, 33, 5, 5. Olha o que nos diz aqui, vamos ler. Aqui ó. 33, 55, de Números. Porém, se não desapossardes de diante de vós, se não expulsar ele de diante de vós, os moradores desta terra que ainda estão aí, então os que vocês deixar ficarão servoãos, como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhagas. Ilhaga pode ser traduzido como lado ou senão as costas. E vos perturbarão na terra em que habitares. Vamos agora para Josué, aqui ó. Josué capítulo 23, 13. Vai falar Josué 23, 13 aqui. 23, 13, o que é que não vai nos dizer? Deixa eu ver. Algo também semelhante. Sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença. Mas vós serão por laço e rede e açoite nas vossas ilhagas, e espinho nos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus expulsou várias nações, deu vitória a eles, mas ainda tem algumas nações. Se vocês, ainda tem algumas nações aí para expulsar de perante vós, mas ainda estão aí. Não façam acordo com eles, não se associem com eles, de forma alguma. Não case-se nem se dê em casamento, não faça aliança, não faça comércio, nada com eles, porque senão, aí Deus afirma aqui, né? Aí Deus diz, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais esta nação de vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite nas vossas ilhagas, costas, e espinho nos vossos olhos. Ou seja, Números 33, 55, Josué 23, 13, tem o mesmo contexto, a mesma linha de pensamento, usando a chave de interpretação. Ou seja, os espinhos são como o quê? Incômodos, são como pessoas que vão te incomodar, vão te perseguir, você com uma açoite em vossas costas, vão atrapalhar, vão atrasar, vão incomodar vocês. Olha só. Fazendo-se valer dessa interpretação, quando Lutero fez uma interpretação assim, que Paulo, os espinhos da carne de Paulo, eram os inimigos da cruz. Os judeus, a qual o perseguia a todo momento, tentando o matar, açoiteava com inveja da cruz, com raiva da cruz de Cristo, queria impedir que o evangelho fosse à frente. Os gentios que também tentavam matar constantemente ele,
perseguindo os inimigos da cruz, tanto gentios como os judeus, que o perseguia constantemente. E Lutero chega a dizer que é o mesmo espinho a qual eu sofro. O espinho na carne de Paulo eram os inimigos da cruz de Cristo, tanto os judeus como os gentios, que o perseguiam constantemente. Você pode ver que para todo canto que ele ia, tinha os judeus perseguindo, querendo prendê-lo. Para todo canto que eles iam, chegava lá, tinha tanto judeus como gentios também querendo matá-lo. A todo momento chegava na cidade, pregava contra a idolatria de deusas como a Diana, aí tentavam matar ele por blasfêmia aos deuses pagãos dele. A todo momento ele tinha que correr, até por cestas. Até uma cesta desceu de um muro para que não fosse morto em uma cidade. Ou seja, a todo momento eles estavam o perseguindo. Não deixavam ele ter paz. Pode ser também uma interpretação. Aí você chega, quando você observa no versículo 12 e 10, ele diz: de boa vontade, aqui, pelo que sinto, 12 e 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pode ser as perseguições, pode ser também. Tem outros que afirmam que poderia ser os olhos, ou problema na vista dele, outros enxaqueca, ou seja, interpretações variadas surgiram, alguns confirmando e afirmando a mesmo modo, a mesma coisa, porque a clareza de interpretações para alguns é a mesma de outros. Para mim, se eu for usar os requisitos bíblicos, hermenêutica e exegese, me parece, não posso confirmar, porque é uma passagem a qual ele não afirma categoricamente. Possa ser sim que esses espinhos, o espinho a qual ele tinha, fossem mesmo os inimigos da cruz. Tem um outro pastor hoje, se eu não me engano, Natan Rufino, é mais ou menos assim o nome. Ele afirma, ele faz cirurgicamente essa interpretação. E usando as línguas em seus originais, a expressão, a tradução, pode ser claramente inimigos ao qual perseguia constantemente. Ele não tinha paz. Ia para um canto, encontrava empecilho. Ia para outro, encontrava empecilho. Ia para outro canto também. A todo momento tentavam o prender e o matar. Ele não tinha paz. Ele orou tanto que 3 vezes ao Pai, ele orou 3 vezes ao Senhor para que retirasse o seu não. A minha graça te é suficiente. Outros também já afirmam que poderia ser as lembranças a qual ele tinha dos tempos de matança, prisões dos cristãos, antes dele se converter a Cristo. Ele perseguia, era um serial killer. E essas lembranças, alguns interpretam também como também essas lembranças o atormentavam. E ele ficava triste, amargurado em relação. Agora, para nós aqui, poderia ser? Pode também. Agora, eu me valendo biblicamente aqui, será que, voltando a dizer, que esses espinhos não estavam relacionados a inimigos mesmo, baseando-se aqui em Números, em Josué, Números 33, 55 e capítulo 23 de Josué? Será que este espinho não estava relacionado a algo no linguajar do seu povo em relação a perseguições de inimigos? Valendo-se daqui, poderia ser. Agora, aqui para nós, aqui trazendo para dentro de um sentido nosso, eu tenho meu espinho na carne. Eu tenho meu espinho na carne. Algo que me humilha, algo que me deixa triste, algo que me enfraquece, até muitas vezes, como Paulo diz aqui, nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades. Agora, que ele aprendeu naquelas necessidades humanas, tirar a fortaleza, olhar para Cristo e saber que nós somos todos necessitados de sua graça. Nós, o que extraímos daí? Que todos nós somos iguais. Cada um com um espinho diferente, cada um com um defeito diferente. Vi relatos de pessoas a qual disse: eu tenho um espinho na minha carne há 20 anos. Orei tanto a Deus para que retirasse de mim esse espinho. 20 anos!
com esse espinho me atormentando. 20 anos, mas o Senhor me libertou e hoje estou livre disso. Muitas das vezes esses espinhos que estão em nossa carne, que nós oramos para tirar e Deus não tira, se a gente fosse se valer como algo que nos entristece, que muitas das vezes, Senhor, me tire, me limpe, me purifique, me torne perfeito e reto. Ainda nesta terra não. Deus conhece o coração de cada um. Tem pessoas aí cheias de defeitos, cheias de pecados, e que se acha superior a outras, que se acha melhor do que as outras. Imagine relatando homens desse tipo dentro de igreja, se Deus limpasse, purificasse e o tornasse perfeito. Como seria? Ele ia esmagar e pisar nos outros. Paulo relata que esse espinho foi dado para que mantesse a humildade dele, para que ele soubesse que ele não é ninguém, que é igual a todos os outros seres humanos, destituído da graça de Deus e que necessita dele exclusivamente para ser salvo. E muitas das vezes esses espinhos, essas dificuldades, essas fraquezas, essas necessidades que está em nossa carne, serve de aprendizado. Um homem do mundo, ele não está nem aí com isso, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele tropeça, quando ele cai por algum ponto fraco a qual ele tem, ele se entristece, se amargura, ele fica para baixo. Senhor, eu sou teu servo. Por que tombo? Por que sofro com esse ponto fraco? Do mesmo jeito que o Senhor respondeu a Paulo, ele responde a cada um de nós. A minha graça te basta. A minha graça te basta. O que haveria de ser, o que você haverá de ser, ainda não foi revelado. Mas um dia chegará esse momento. Mas enquanto estivermos na terra, seremos fracos e destituídos. Seremos fracos. Precisaremos constantemente das misericórdias e da graça de Deus. Temos que saber que nós não somos melhores do que ninguém. Somos fracos, imperfeitos. Não adianta estar falando do pecado, do defeito do outro. Não, eu tenho que instruir o outro. Mostrar a Bíblia para o outro. Não estar na igreja querendo cargo, querendo derrubar, querendo puxar o tapete, falando de A, de B, de C. Que se você colocar os seus problemas, os seus pecados na balança divina junto com as dele, os seus pecados, os seus defeitos vão ser maiores do que a quem você acusa. Então, olha, baixa a bola. Somos iguais, somos mesmos, somos pecadores. É uma raça amaldiçoada. Como assim? Maldita é a terra por tua causa. Assim disse o Senhor a Adão, depois do pecado da desobediência. Mas diz Paulo também, graças a Deus, Paulo diz assim em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha só, quero fazer o bem. Com o meu eu interior, eu quero fazer o bem, mas não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Aí vem quem? Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que Ele nos deu a sua justiça e justificação para que nele possamos encontrar salvação de nossos pecados e defeitos. Ou seja, não por mim, não por obras, para que ninguém se vanglorie, mas pelo amor, pela justiça, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aí sim eu posso me gloriar. Aí sim eu encontrarei salvação. Não por mim, mas sim por Ele. Então temos que deixar de apontar, deixar de falar. Temos que dar conselhos, mas não apontar, porque somos iguais. Cada um de nós temos nossos espinhos. Cada um de nós temos nossos pontos fracos. Que quando a gente tomba, a gente se entristece. Cada um tem o seu, de alguma forma, que o incomoda, e que o entristece, e que o enfraquece, e que nos orienta, e que a gente ora a Deus para que retire, e Deus não tira. Porque é para você se tornar humilde, para que você aprenda com esses pontos fracos e se fortaleça e aprenda. Serve o que é de um aprendizado. Cada um tem o seu. Amém? Então que possamos refletir, possamos pensar e que a palavra de Deus entre em nossas veias e nos enriqueça cada dia mais com esse alimento, esse polivitamínico vindo do céu,
de A a Z completo, para os nossos espíritos, para nos fortalecer, para nos engrandecer diante de Deus. E que nossas fraquezas, nossos pontos fracos, sirva como educadores, para sabermos que todos nós, seres humanos, não somos nada, mas Deus é tudo. E que nós, com nossas fraquezas, nós aprendemos a cada dia mais buscar Deus em oração e com toda a força de nossa alma. Amém, amém. Que Deus abençoe. Até o próximo, se o Eterno quiser.